Lucas capítulo 15. Foi lido na leitura oficial até o versículo de número 10. Eu gostaria de fazer a leitura seguinte com vocês nessa noite. Lucas capítulo 15, versículo de número 11. Pode ficar tranquilo, eu sou um pregador que não foge do tema. Às vezes nós convidamos um pregador, oramos a Deus, pedimos a Deus um tema, Deus nos dá o tema e o pregador vem para pregar. Ele fala sobre tudo, ele fala sobre o céu, sobre a terra, mas ele não prega sobre o tema. E há deles ainda, me desculpem, mas tenho que deixar claro. Ele pega o tema, ele não consegue extrair nada do tema e ele sobe no altar e diz: não, Deus me levou em outro versículo. Fica tranquilo que não é o meu caso nessa noite. Lucas capítulo 15, versículo 11. Eu quero fazer com você uma leitura alternada. Eu leio um verso e a igreja lê o outro até o fim do texto. Amém? Amém. Lucas capítulo 15, versículo 11. A parábola do filho pródigo. Versículo 11 diz: e disse, um certo homem tinha 2 filhos. Mas o moço deles disse ao pai, quero que me dê a parte também. E ele partiu e com alguém. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E a ainda estava longe, de seu pai, se moveu dele e o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a minha roupa, e vesti-o, trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque meu filho estava morto, e reviveu, tinha sido perdido e achado. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se dignou que saindo Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vendo, porém, esse teu filho, que despertou os teus bens, com a do bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-me porque eu via seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e achado. Aleluia. Você pode se assentar nessa noite? Desocupar suas mãos e bater uma salva de palmas. Você pode. Deus. Não, foi um pouco rápido. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Fiel, Jesus.
O texto que nós lemos não começa no verso 11. Ele começa no verso 1. São 3 parábolas. O contexto dessa situação começa no capítulo 5 de Lucas, quando Jesus chama um cobrador de impostos, Mateus ou Levi. E a Bíblia diz que quando Levi ouve o chamado do mestre, e o mestre agora ele chama de Mateus, ele dá uma nova identidade. A Bíblia vai dizer que Mateus, ele dá um banquete na sua casa. E ele era cobrador de impostos. Possivelmente trabalhava para Zaqueu, chefe dos publicanos. E a Bíblia diz que ele dá um banquete na sua casa, como de costume. Como também no texto de Lucas 19, os escribas, os fariseus, tido ele como um publicano que trabalhava para Roma, traidor da sua nação, eles começam a blasfemar, a reclamar, a dizer: olha, Jesus come com publicanos, com pecadores, é desse tipo de companhia que ele gosta. E Jesus disse: olha, não precisam de médico e sãos, mas os doentes. Aleluia! E ele ali, assentado na mesa, ele conta as 3 parábolas de Lucas capítulo 15. As parábolas de Jesus são lindas. É por isso que até as crianças gostavam de andar com o mestre. Por quê? Porque ele contava história. E qual é a criança que não gosta de ouvir uma boa história? A Bíblia diz que quando Jesus entra no templo em Jerusalém, montado no jumentil, quem puxa o louvor não é a multidão. Quem puxa o louvor são as crianças. São as crianças que vêm no caminho dizendo: Hosana, Hosana nas alturas. Bendito aquele que vem no nome do Senhor. Os fariseus, os escribas queriam calar o louvor das crianças. Jesus disse: se eles se calarem, as pedras clamarão. Sinta a presença de Deus. Qualquer coisa pode acontecer no meu irmão. Esteja preparado para qualquer coisa. 133 parábolas contadas pelo mestre, variando o seu conceito natural de parábola. Profecias. E é interessante, já havia profecias dizendo que quando o Messias viesse, ele falaria por parábolas. Eu estou te explicando primeiro a situação, para a gente entrar no texto. Salmo de número 78, no versículo 2, o salmista vai falar acerca do Messias: abrirei a minha boca numa parábola e proporei, revelarei enigmas da antiguidade. As parábolas do mestre são mais profundas do que nós imaginamos. Elas são feitas para revelar segredos antigos. Tanto é, haja vista a parábola do rico e do Lázaro, onde ele pela primeira vez cita o nome de alguém numa parábola. E como o mestre não conta mentira, haja vista a parábola do rico e do Lázaro é real. Não é que ele começa a trazer segredos da vida reversa. Ele, em uma outra parábola, Jesus tinha revelado o mundo futuro. Na parábola do rico e do Lázaro, ele demonstra o lugar, ele desenha diante do povo o lugar de descanso. Glória a Deus. Todas as vezes que Jesus vai contar uma parábola, ele vai revelar segredos eternos. Nós, principalmente, agora eu vou falar para pregadores: nunca pegue o texto de uma parábola e pense que vai ser um texto limitado. É muito mais profundo do que nós imaginamos. E vou falar isso, não é para me aparecer, mas no texto dá para pregar no mínimo 10 horas. A riqueza das parábolas. Aqui no texto, do verso 1 ao 32, nós não temos 3 parábolas. Isso é um engano, uma falácia. Nós temos uma única parábola só. Eu disse que não iria fugir do tema. Contada de 3 formas diferentes. O personagem principal, ele sempre se perde. O coadjuvante no texto é o próprio mestre. Ele se revela de 3 formas no texto. Ele se revela primeiro como
Eu e você somos cheios de defeitos. Pecamos o dia todo. Mas quando a gente dobra o joelho, a gente diz: Pai, quando a gente dobra o joelho e vai daquele jeito, a cabeça cheia das palavras das pessoas e diz: Pai, me socorre, me ajuda. Você vai entender a palavra nessa noite. Em todas as três fases, há sempre uma perda. Na primeira se perde uma ovelha, na segunda se perde uma dracma, e na terceira, eu vou usar essa palavra, aparentemente se perde um filho. Não se preocupe, eu vou ligar o texto até o final do tempo. Na primeira, a perca é de 1%, são 99 ovelhas. Se perde uma, se perde 1%. Na segunda, a perca é maior, porque são 10 dracmas. Perdendo uma, se perde 10%. E na terceira, a perca é muito maior, porque são 2 filhos. Se perdendo um, 50% é perdido. A lição da parábola é que quanto mais próximo de você, maior será a perca. A ovelha se perde perto de casa. A dracma se perde dentro de casa. O filho se perde longe de casa. Todos aqueles que estão próximos da gente, quanto mais próximo, maior vai exigir o cuidado e a atenção. Você nunca pense que as pessoas estão doidas. Você nunca pense que está tudo normal, não. Isso se vale para todas as esferas da nossa sociedade. Você nunca pense que no casamento você não precisa reconquistar a pessoa do lado, não. Há sempre a possibilidade de perda. Quanto mais próximo de você, maior será a perda para você. E é interessante. Uma dracma, ela varia o preço de uma ovelha. Eu disse que as parábolas são uma só. Eu vou ligar o texto. Vamos desmistificar, tirar alguns mitos da parábola. Eu estava me mostrando isso. Primeiro mito da parábola: o filho que se perdeu não foi o único que recebeu a herança. Vamos ser textual, eu sou um pregador textual. Versículo de número 12 vai dizer: ele repartiu entre eles a fazenda. Os dois recebem a herança. Os dois recebem a propriedade do pai. A diferença é que uma toma e vai embora, o outro fica. Deus. A ovelha se perde fora de casa, o filho vai. A dracma, a ovelha que se perdeu longe do aprisco, representa o primeiro filho, o filho pródigo que se perde. A dracma que se perde dentro de casa representa o segundo filho que ficou. Há um outro engano aqui, porque a parábola não é do filho pródigo, não. A parábola é dos filhos pródigos. Há 2 filhos perdidos no texto. A dracma representa o segundo filho que se perde dentro de casa. E o que me chama a atenção e o que eu quero destacar nessa noite é justamente isso. É o filho que fica em casa. O filho que se perdeu, é muito fácil olhar para ele, é muito fácil julgar ele, é muito fácil analisar a vida dele, encontrar os erros dele no texto. A nossa atenção é sempre com aquele que se vai, e nós nos esquecemos daquele que fica dentro de casa. O que o Espírito me chamou a atenção justamente é isso, é para aquele que fica. A postura do filho que ficou dentro de casa é totalmente contrária àquele que se perdeu e voltou. E a atitude dele quando o irmão volta é o que me chama a atenção, porque nós vamos olhar o texto. Há uma arrogância no texto, olha para mim, para cá nessa noite. Há uma prepotência da parte do irmão que fica dentro de casa. Há uma indiferença da parte dele com seu irmão quando retorna. Por que
Aleluia. Muita gente que ficou, está se achando perfeito para querer julgar os outros. Porque ficou, porque não errou como você, porque não resvalou os pés como você, está se achando autossuficiente para querer julgar a sua vida, apontar os seus erros, não caminhou pelo caminho que você passou, não calçou os sapatos que você usou, não trilhou as pedras que você passou, e está pensando que conhece a história porque conhece um trecho da sua vida e não sabe aquilo que você passou. Pois bem, Deus me mandou aqui dizer nessa noite que não há ninguém capaz de julgar a sua vida. Hoje eu vim como João Batista para abrir o caminho para o próximo passar. Perguntei para Deus isso. Jesus falou sobre isso, Mateus 7, capítulo 1, que a gente não entende a Bíblia. Ele disse: não julgues para que não seja julgado. Porque com a medida que você julgar, você será julgado. Hipócrita, quem és tu para tirar o cisco do olho do irmão com a trave dentro do teu olho? Porque é que a gente tem mania de querer julgar a vida dos outros. Aí vem ele, Romanos 14, 4, é Paulo que vai dizer: quem és tu para julgar o servo alheio? Muitas das vezes nós estamos nos achando juízes na igreja. A igreja está cheia de juízes perfeitos. Eu vim hoje aqui para derrubar essa imagem de tentar errar alguma coisa. A minha missão hoje aqui é essa. Hoje eu não vim atacar ninguém, hoje eu vim ferir o nosso orgulho. Está pronto para Deus entrar e mexer em algumas feridas? Foi dito aqui nessa noite que há corações feridos. Deus vai te abrir hoje para curar algumas feridas que estão aí dentro, para você esquecer algumas palavras de pessoas que você não está guardando no coração há muito tempo. E Deus está mandando você dizer nessa noite: ei, joga esse lixo fora do teu coração para não te fazer mal. Ele vai ter uma exposição muito maior. Porque o filho que foi, ele vai expor a sua vida, ele vai expor a sua biografia, ele vai expor os seus desejos internos para fora. Leia o texto: ele viveu dissolutamente, gastou a sua riqueza com as meretrizes. O filho que fica em casa, ele vai ser revelado dele o quê? Vai ser revelado o caráter dele. O que eu aprendo no texto é: o erro do outro serve para revelar o meu caráter. O erro do outro vai falar mais de mim mesmo do que do outro. Vamos para o texto? Primeiro lugar, os perfeitos, os que ficam em casa, eles nunca estão no dia da festa. O versículo 10 não está falando sobre festa. A alegria no céu quando o pecador se arrepende. Leia o texto: a festa está acontecendo na casa do pai, mas o filho não está em casa. Versículo 25 vai dizer que ele estava no campo. Espera aí. A Bíblia é um livro para se pensar. O irmão se perdeu. Por que ele não está em casa? Ele estava trabalhando. Está correta a atitude, sim. Mas vamos ler com mais atenção o texto. No versículo 20 vai dizer que quando o filho retorna para casa, levantando-se foi para o seu pai e viu de longe o pai. Por quê? Porque o pai estava esperando o filho chegar. Aleluia! O pai estava na porta de casa esperando o filho chegar. Eu imagino o pai todo dia, em determinado horário, esperando o filho chegar.
pai. Amor de pai não tem explicação. Amor de pai é racional. Amor de pai, eu não vim justificar pecado aqui nessa noite, mas amor de pai você pode errar 100 vezes. O pai não vai te abandonar. O pai não vai te descartar. O pai não vai dizer que você sempre vai, não. O pai está sempre disposto a te dar uma segunda chance. Só aqui eu vou quebrar um pouquinho do orgulho da igreja, porque cá para nós somos muito orgulhosos. Nós não temos a mente direito ainda. A nossa fé, nós somos cristãos, são 2000 anos de fé. A nossa fé tem por base outra. A nossa fé é baseada na fé judaica. Os judeus começam a crença. Os judeus começam a se converter primeiro. Cristo vem depois. A já disse que já havia profecias que o Messias viria. Mas a fé cristã tem por base a fé judaica. Nós temos 2000 anos, eles têm aproximadamente 4000 anos de fé. Entendem muito mais a palavra que nós. A fé judaica, ela é baseada, ela se apoia em 3 pilares. 3 homens são a base da fé judaica. Primeiro, Abraão. Abraão é tido como o pai da fé, a raiz, onde começa. É o homem respeitado pelos 3 segmentos os 3 maiores segmentos religiosos do mundo. Abraão é respeitado por nós, os cristãos, dentro das divisões dos cristãos protestantes, o catolicismo romano. Abraão é respeitado pelos judeus como pai da fé. Abraão é respeitado também pelos muçulmanos, sendo a base da sua fé. Os muçulmanos chamam Abraão de Khalil Allah, o amigo de Deus. E é, meu bem, glória a Deus. A segunda base da fé judaica é Moisés, o homem que traz a lei, que vem estruturar Israel como nação. A terceiro pilar da fé judaica é o rei Davi, a semente do Messias, a majestade e a realeza messiânica. Só que detalhe, nenhum dos 3 era perfeito. A gente tem que acabar com essa imagem de perfeição da igreja. A gente tem que acabar com essa história de quando as pessoas, não é sobre o pecador que se arrepende. A gente tem que acabar com essa história de quando as pessoas aceitam Jesus, dá uma lista para ela, agora isso você não pode isso. Eu não estou falando que santidade é errada, eu estou falando do apego às regras, do excesso de religiosidade, do legalismo dentro da igreja. Corta o cabelo com tantos centímetros. Vamos parar com isso dentro da igreja. A igreja colocada em liberdade. Eu vou te mostrar imperfeição no meio dos 3. Abraão, um amigo de Deus, segundo as Crônicas 20, e na Epístola de Tiago, Isaías vai falar a mesma coisa. O amigo de Deus, em Gênesis 13, desce para o Egito. Quando chega lá, conta uma mentira tão brava e tão feia que a nação do Egito quase inteira morre. E Jesus diz em João 8, lá pelo versículo 44, que o diabo é o pai da mentira. Meu Deus. Não é perfeito? Moisés, quem nunca leu a Bíblia, disse: Deus, como eu queria ser como Moisés. Quer ser como Moisés, irmão? Moisés, o homem mais manso da terra. Números 11, versículo 1, o homem mais manso da terra. Ele mata um egípcio, enterra na areia, não dá no enterro. O homem segundo o coração de Deus, ele chega no limite. Ele adultera e manda matar o homem da mulher com quem ele adulterou. Ele comete um adultério e um assassinato. Para mim, se fosse hoje, Davi não valia nada na igreja. Porque tem gente que, se você adulterou, não presta para mais nada. Esse não é o meu Deus. Eu vou te mostrar o Deus da Bíblia. Ele chega para Abraão depois da mentira e diz: Abraão, eu não concordo com o pecado. Vai ter consequência aquilo que você fez. Mas ainda assim eu estarei contigo. A promessa continua de pé. Você não está descartado. Eu não abandono aquele que era no meio do caminho. Deus manda dizer para algumas pessoas
não se cala. Moisés, 3 vezes, Deus chega para Moisés e diz: Moisés, no meio do deserto, eu vou matar o povo. Eu não tenho paciência para esse povo, Moisés. Gaceio, reclamo, nada tá bom, Moisés. Eu mando pão, eles sentem saudade da cebola e do pepino do Egito. Eu mando carne e eles nunca estão satisfeitos. Eu faço verter água da rocha. Esse povo braceiro reclama demais, Moisés. Moisés disse: Senhor, não mata o povo não. Porque as nações vão dizer que o Senhor é um Deus impaciente. Tem um pouco mais de paciência com o povo. Outra vez Deus diz: Moisés, eu vou matar o povo. Moisés intercede pelo povo. Numa terceira vez Deus olha para Moisés e diz: Moisés, eu vou matar esse povo agora. E antes que você interceda, eu vou fazer um negócio contigo. Abraão, quando Deus fala com ele, a Bíblia diz que ele sabe que está errado, fica calado. Porque quando a gente sabe que está errado, a gente fica calado. Deus diz para Moisés: Moisés, eu mato o povo, e de você eu faço uma outra nação. Eu levanto um pouco a semente. A Bíblia diz que quando Moisés ouve isso, ele rasga as vestes, desce na terra, joga a terra na cabeça e diz: Senhor, se for para matar o povo, risca o meu nome no livro da vida aí em cima, porque eu não sou melhor do que esse povo, eu não sou juiz desse povo, eu não sou melhor do que ninguém, meu. Sabe o que a gente está precisando na igreja? É de pessoas que entendam que não é melhor do que ninguém na igreja. Não se achar melhor do que ninguém. Não medir as pessoas pela roupa, pela maneira de vestir, pela maneira de falar. Se tem manhã no dedo, se não tem, não importa. No reino, a mesa de Deus ela é redonda. Por quê? Porque não é para destacar ninguém. Todos são iguais no reino. Deus manda Natan, o profeta, contar uma parábola. E a Bíblia diz que quando Davi ouve a parábola, ele chora e diz: eu pequei, eu errei. Salmo de Números 51, Deus cria em mim um coração contrito e um espírito reto. Tira a fama, tira o nome, tira o reinado, tira a riqueza, mas não retire de mim então esse Espírito Santo, Senhor. Eu largo tudo, eu abandono tudo, eu abro mão de tudo, mas não abro mão da tua presença. Porque quem comete erro fica preocupado em perder as pessoas. A gente tem que perder essa preocupação e ficar preocupado. Já foi dito nessa noite: não perca Jesus nem por causa da festa, nem por causa dos seus erros. Vem aqui essa noite. Vem aqui na frente, por favor. Deus me é. Dá as tuas mãos. Quando tu estavas falando, Deus falava comigo assim: te escolhi, Aleluia! te chamei para pregar a minha palavra. Deus me disse assim: fala para ele que eu vejo quando ele fala comigo no trabalho. Deus me dizia que tu oras e fala com ele durante o dia quando tu estás trabalhando. Quando tem aquele intervalo, tu corre para falar com Jesus. E Deus me dizia assim: olha, fala para ele, eu escolhi ele para confundir os grandes. Tem gente se achando demais, tem gente perfeitinha demais, e quando tem muita gente perfeita se achando demais para ajudar os outros, eu levanto os pequenos para confundir os grandes. Abre tua boca, falo eu hoje contigo, te chamei, a tua chamada é uma realidade. Pode colocar no meio dos grandes que se acham demais, e quando tu abrires a boca, eu vou perguntar onde foi que ele estudou, mas Deus manda te dizer
errou, mas apenas Davi reconhecia. A questão com Deus é você reconhecer que Deus. Você chega a ser sincero para Ele e dizer: Senhor, eu errei, me perdoa, eu preciso me consertar aqui, eu preciso melhorar aqui, Senhor, me muda, me transforma. O problema é que a maioria na igreja quer esconder o seu erro, fingir que é perfeito. O livro de Provérbios diz que aquele que encobre a transgressão nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. O filho não está em casa, mas o pai está. É para ele estar junto com o pai, esperando o filho chegar. O irmão dele chegar, ele estava no campo. Ele não estava aguardando com o pai. No dia da festa, ele não quer estar em casa para esperar o irmão. Tem gente que é assim. Te ama quando você não está bem. Vai te visitar, não é para saber como você está, é para depois sair contando para os outros como é que você está. Te curte quando você posta algo triste, mas posta uma coisa boa. Te ama quando você não está bem, mas te odeia quando você está melhor do que ele e do que ela. Não está no dia da festa. Isso aconteceu com Israel. Há um abandono em Israel, Ezequiel capítulo 34. Deus desabafa com o profeta acerca dos pastores. Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, eu tenho pastores no meio de Israel que não estão cuidando das ovelhas. A perdida, a desgarrada, a quebrada, a enferma, eles não estão cuidando. Primeiro a parábola da ovelha perdida. Aí ele diz para Ezequiel: Ezequiel, eu estou falando do amor do Pai. Ele diz: mas eu sou o pastor de Israel de verdade, Ezequiel. Aí ele vai dizer: a perdida eu buscarei. A desgarrada eu tornarei a prazer. A quebrada eu ligarei. A enferma eu fortalecerei ela de novo. Porque hoje faz as pessoas errarem, ninguém serve mais para mais nada na igreja. Eu vou te citar um exemplo e vou mudar de ponto. Imagine você congregar com um irmão na igreja 3 anos e meio. E aí durante 3 anos e meio entrar na igreja com 38 na cintura. Tá na Bíblia? 3 anos e meio andando com ele. Andando com esse. Armado na cintura. Jesus nunca falou para ele nada. Jesus só repreende ele quando ele tira da peixeira para usar e arrancar a orelha de mal. Quando ele arranca a orelha de mal, Jesus está errado, filho. Por que a gente quer exigir perfeição na igreja? Eu vou falar baseado agora na palavra. E pare de julgar as pessoas. Vai ter gente que vai vir para a igreja, ainda vai estar bebendo. Vai ter gente que vai vir para a igreja e ainda vai estar fumando. Vai ter gente que ainda vai vir para a igreja e ainda vai estar com seus vícios. Há pessoas que vão ser libertas de maneira imediata, instantânea. Mas há outras pessoas que a libertação vai exigir um processo. E a gente precisa entender isso. A gente quer que as pessoas mudem da noite para o dia. Isso acontece em filme. É um processo. Eu e você somos um processo, ainda estamos em processo. Somos cheios de defeitos. Eu estava sentado ali e Deus me disse assim: olha, fala para ela que quem abriu essa porta fui eu. E a porta que eu abro, homem nenhum é capaz de fechar. Deus manda te dizer: estou eu contigo nesse trabalho. Falo contigo de maneira direta quando tu precisas ouvir a minha voz. Tem momentos que tu diz: Deus, não fala comigo, eu vou desistir, eu vou parar. E Deus manda dizer: falo eu hoje contigo. Abri essa porta para fazê-la diferente. Eu quero membros não dentro de 4 paredes, não. Eu quero essa igreja nas ruas comigo. Tem
perfeitos, o filho que fica em casa, é interessante, ele não sabe o que acontece na própria casa. Ele não sabe o que acontece na casa do pai. É a casa do seu pai. É a casa onde ele foi criado. É a casa onde ele trabalhou tantos anos. Mas o versículo 26 diz, ele chamando um dos servos, quando ele se aproxima, ele ouve o barulho de música, de festa, ele chama um dos servos e pergunta o que é aqui. Ele não sabe o que está acontecendo dentro da própria casa. Tem gente assim na igreja, não quer se envolver com nada. Deixa eu ser um pregador agora local. É congresso dos varões, mas ela não tem coragem de varrer a igreja. É culto de doutrina, nunca se viu ele no culto de doutrina na igreja, porque eu não gosto da palavra da pastora. É escola dominical, nunca deu as caras na escola dominical. Ciclo de oração, é feriado. Eu amo isso, é feriado no dia do ciclo de oração. Tem feriado o ano inteiro. No dia do ciclo de oração, cadê ele? Cadê ela? No dia com Deus, na igreja, no feriado, desaparece mesmo. Não tenho nada contra você aproveitar o feriado, mas todo feriado que vai ter que ir para a igreja, você some. Mas sabe o que Deus faz? Deus quer lutar. Aí você vai dizer que foi o diabo. Não foi o diabo, não. Deus manda dizer nessa noite, fui eu que quebrei o seu carro. E se for necessário, Deus tira. Porque quando a bênção está se estragando, Deus tira. É o famoso irmão que ele ora e pede a Deus no carro, que é para obra. Aí no dia de chuva, e ainda coloca atrás, propriedade de Jesus Cristo. Aí no dia de chuva, ele passa pela irmã que está vindo para a igreja, molha ela com a poça, mas não para dar calor. Porque no carro dele só pode andar 4 pessoas. Para com isso. Essa fofoca vai apodrecer, vai ficar aqui. O que importa são as pessoas e não as coisas. Nós estamos evoluindo na tecnologia, nós estamos evoluindo na modernidade e regredindo socialmente. Nós estamos mais preocupados com as coisas do que com as pessoas. O que importa mais, e principalmente no reino, ainda são as pessoas. Ele não sabe o que acontece na própria casa. E a hora dos avisos, eu vou falar com o pregador local, é a hora dos avisos. Aí na hora dos avisos está guardando as coisas na bolsa. Aí quando termina o culto, pergunta qual foi os avisos que foi dado mesmo. Não sabe o que acontece na própria casa. Está perdido aqui dentro. É a dracma, está perdida dentro de casa. Pelo amor de Deus, eu te mando dizer aqui nessa noite, se envolva na obra, faça alguma coisa na obra. Membro de igreja, carreira, cabeça, são instrumentos. Nós temos que ser ativos na obra, no reino. Se envolva com alguma coisa. Deus não te chamou para ficar parado no reino. Chega para o pastor e diz, pastora, no que é que eu posso ajudar? É trazendo água, é varrendo a igreja. Se envolva na obra, pelo amor de Deus. Missionário alemão, hoje falecido, Reinhard Bonk. Reinhard Bonk ganhava milhares de aulas. A cada cruzada, 15 mil, 20 mil, 100 mil aulas de uma vez só. Quando ele veio ao Brasil, alguns anos atrás, os repórteres evangélicos cercaram ele e disseram, qual é o seu segredo? Qual é o segredo do seu sucesso? O que é que você diz para a sua equipe de obreiros? Ele diz, eu reúno minha equipe de obreiros e falo uma única coisa. Eu digo para eles assim, Deus, Ele só se importa com as nossas coisas, quando a gente se preocupa com as coisas dele. Você não queria saber, Senhor, por que a minha vida está amarrada? Você nunca quer fazer nada na igreja? Deus, por que as coisas da minha casa estão paradas? Você não tem coragem de entregar um copo de água para alguém na igreja? Deus, por que parece que a minha vida está andando para trás? Se envolva com as coisas de Deus e Ele vai começar a se preocupar com as suas coisas também. Porque é culto dos varões, a sua irmã não precisa ouvir, não. O culto é com os varões, é todo mundo. É culto com as crianças, é para todos virem. A gente está querendo fugir do
obrigação. O erro do outro serve para mostrar o meu caráter. O erro do outro, ele revela mais de mim do que do outro. O erro do irmão do filho pródigo serviu para revelar mais dele. Por quê? Porque o filho que ficou em casa, ele gosta de mostrar serviço. Aí eu mudo o disco, eu falei para trabalhar. E agora eu vou falar sobre aqueles que querem mostrar serviço. Versículo 28. Ele chega para o pai e diz: eis que te sirvo há tantos anos, sem transgredir nenhum teu mandamento. Eu nunca te desobedeci em nada. Tem gente que está pensando que igreja é empresa. Ele quer receber o que? O fundo de garantia? Eu te sirvo há tantos anos. Fulano chegou agora. Já está recebendo trabalho na igreja, já está dirigindo culto na igreja, já está dirigindo grupo na igreja. Eu estou há tantos anos na igreja, mas nunca se moveu para nada. É interessante. Ele diz que trabalha. Eu te sirvo há tantos anos. O tempo de casa não dá direito para você que exige benefícios. Igreja não é empresa. Não é porque você foi criado na igreja, nasceu em berço evangélico, porque é melhor do que ninguém. Abaixa o seu nariz um pouquinho. Desce do seu salto um pouquinho. Eu fui criado na igreja, eu sei o que é isso. É fácil a gente se orgulhar por isso. Não são os anos que nos vai ter que dar direito. Ele vai tentar exigir. Quem somos nós para exigir de Deus alguma coisa? Os crentes estão com a falácia hoje: eu vou levar Deus na parede. Não, se Deus não fizer, eu vou rasgar a Bíblia. Para de imitar as coisas que você vê hoje na mídia, na televisão. Deus não é menino para ser chantageado por você. Você pode rasgar a Bíblia, comer a Bíblia, fazer sopa da Bíblia. Deus não é menino para ser chantageado. Eu te sirvo há tantos anos. É interessante. Olha a expressão que ele usa. Eu te sirvo. Ele está falando como escravo. Há um erro aqui, é um contraste muito grande. Porque o filho que saiu, ele tem mentalidade de filho. A herança dividida, ele toma posse dela. Vai usar de maneira errada, mas toma posse do que era seu. O filho que fica em casa, a herança é dividida, mas ele não se apropria do que é seu. Pelo amor de Deus, as promessas da Bíblia para você tomar posse dela. Sabe por que muita gente não toma posse da palavra? A palavra não se cumpre porque não se apropriou dela. A palavra é para se cumprir na sua vida. Tome posse das promessas. Tome posse daquilo que o Pai fala. Isso aqui é para você. Não é para o mundo, não é para você, não. Deus manda dizer: a palavra é para você. Se agarre na herança do Pai. Não vai dar para terminar a palavra hoje. Eu me lembro de um testemunho. Estou falando sobre tomar posse da Deus. Se agarre, né? Um irmão da igreja morava de aluguel. E o sonho dele era morar na casa própria. Olha Deus falando com algumas pessoas aí. E ele saía do trabalho. Um determinado dia ele saiu do trabalho, dentro do ônibus ele passou na avenida principal da cidade, viu a placa na casa, Vendes. Avenida principal, casa de esquina. Ele olhou, anotou o telefone. Porque com Deus é assim: você tem que dar o primeiro passo. Chegai a Deus e aí se chegará a coisa. A iniciativa tem que ser sua. Ele pegou o telefone. Chegou em casa e ele ligou para o corretor. Ele disse: olha, eu passei em tal casa, eu queria marcar uma visita para conhecer a casa. Sem R$1. Marcou com o corretor aquela semana para conhecer a casa. Foi com a esposa. Entrou na casa dos sonhos. Sala, quarto, cozinha. Tinha solar, cozinha americana. Ele olhou na casa do jeito que ele queria. A esposa ficou com os olhos brilhando. Ele disse: quanto é a casa? E o corretor disse: é X. Ele disse: R$1 no bolso. Ele disse: no final do mês.
Porque a fé, ela tem que ser ativa. A fé não é uma ferramenta para ser guardada, não. A fé você tem que usar ela. É por isso que Paulo vai dizer, nós andamos por fé. Andar é um ato constante. A gente aprende, depois que aprende, a gente nunca para. A gente anda até o resto da vida. A fé é um princípio ativo para você usá-la. E ele disse, no final do mês, a gente conversa. Sem R$1 no bolso. Foi para casa, passou aquela semana agoniado. Deus, o que foi que eu disse? Porque a fé é assim, a gente age e depois pensa. E disse, Deus, o que foi que eu falei, Senhor? Ele passou aquela semana agoniado. Passado, os meses foi passando. Semana seguinte ele continuou orando e falando com Deus, Deus fala comigo. Ele abriu a palavra, porque eu fui criado na igreja, costume bom. A gente orava, eu me lembro quando minha mãe orava de madrugada. E até hoje. Minha mãe era analfabeta, eu esperava ela terminar de orar. Eu aprendi a orar, não foi vendo minha mãe me mandando orar. Foi vendo minha mãe orava pela minha vida de madrugada. E quando ela terminava de orar, eu tinha que esperar ela terminar de orar, porque eu ia ler a Bíblia para ela. Ela abria a Bíblia e tirava uma palavra e eu lia, e a gente dormia. E ele orou de madrugada, orando, falando com Deus, Deus, tirou uma palavra. Livro de Josué, capítulo 1. Glória a Deus. Esforça-te bem bom. Eu te desvio da palavra. Onde colocares a planta do teu pé, eu te darei por ela. Você me crê isso? Porque a palavra é assim, ela nos levanta. Foi para o trabalho durante aquela semana e a palavra no coração me disse, Deus, pegou um ônibus, sexta-feira. Saiu mais cedo do trabalho às 4 horas, desceu do ônibus em frente à casa. Ele tirou o pé do sapato e disse, Deus, está escrito na sua palavra que aonde nós pisarmos a planta do nosso pé, o Senhor. Ele pisou no terreno e disse, Senhor, eu creio na tua palavra. Porque às vezes Deus está esperando um ato de fé da nossa parte para poder agir. Você quer tirar um carro novo, mas nunca foi na concessionária para ver o preço. Você quer uma casa, está morando para aluguel, mas nunca pesquisou nada para ver. E Deus está esperando uma atitude da sua parte. Voltou para casa agoniado, ainda preocupado, Deus. E o mês foi passando. E o mês foi passando. O penúltimo dia do mês, ele em casa. Depois do trabalho, cansado, preocupado, Deus, o que foi que eu disse? O telefone tocou. Era o advogado dele. Ele disse, fulano, ele disse, pô, irmão, pode falar. Lembra daquela causa na justiça da empresa que você tinha colocado há anos atrás? Pois bem, saiu ontem. E ele olhou ele no telefone preocupado e disse, e qual foi o valor que saiu? O advogado disse, é X, era o valor da casa, exatamente. Porque Deus cuida daqueles que agem com fé. Está na hora da gente tomar posse das promessas. Eu não queria que Deus falasse com você. Eles gostam de mostrar serviço. A mentalidade do filho que saiu era a mentalidade de filho. Ele toma posse do que é seu. O filho que ficou em casa, não. Ele diz para o pai, eu te sirvo. A mentalidade dele é de escravo, de servo. O pai se assusta com isso. Como ele tem mentalidade de escravo, de servo, Deus não quer ninguém servindo a ele por obrigação. Deus quer que você sirva a ele de maneira voluntária. Por livre e espontânea vontade. Ele não quer ninguém na sua casa obrigado, obrigado. Ele quer que você siga ele de maneira voluntária. O filho que partiu, ele tem mentalidade de filho. Ele diz, quando ele errou e caiu, agora cuidando dos porcos, ele diz, versículo 18, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Agora ele vai mudar a mentalidade dele. Ele diz, eu direi para ele, pai, peguei contra o céu e contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata como um dos teus empregados. Ele vai querer ser tratado como servo,
como escravo. Ele chega diante do pai e diz: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai diz: trazei depressa, eu vou mostrar para ele quem é que ele é de verdade. Ele quer que eu trate ele como servo, como escravo. Trago depressa, primeiro, o melhor. Assim diz o Senhor nessa noite. Eu estou providenciando para algumas pessoas, não é qualquer coisa não. Sabe por que é que eu estou demorando tanto? Porque quando eu trazer, assim diz o Senhor, eu vou trazer o melhor. Deus, por que é que está demorando tanto? Deus vai me dizer: porque eu vou trazer o melhor. É melhor vestido, a melhor sandália, o anel dele. Pai está dizendo: você é meu filho, eu não vou te tratar como escravo, como servo, não. Você errou, mas ainda é meu filho. O erro do outro vai revelar mais de mim mesmo do que do outro. Aquela irmãzinha de azul que está com a mão no rosto. Você, irmã, vem aqui na frente, é você, por favor. Vai dando glória, participa. Tá com sua mão e olha para mim. Quando eles estavam louvando aqui, os jovens estavam louvando, Deus dizia para mim: fala para ela que eu quero usá-la na igreja. Eu quero te usar como instrumento nas minhas mãos. E muitas das vezes tu te seguras ali na cadeira e eu quero te tomar na minha presença. Deus manda te dizer: para de te segurar. Eu vou tirar tua vergonha e tua timidez, mas quero te usar até como instrumento. Abre tua boca, mulher, porque tenho uma pressa para te usar. Tu és instrumento escolhido. Não te chamei para ficar parada na minha obra. Deixa as pessoas falarem para coisas
gostam de mostrar serviço àqueles que ficam cansados. Porque para Deus, não importa o que é que você está fazendo, até será pesada a sua atitude. É bíblico. Deus olha para o rei Beltesazar e diz: olha, pesado foste na balança. O livro de Provérbios diz que por ele são pesadas as obras na balança. Mas o que pesa mais para Deus é a sua intenção. Olha o filho que ficou em casa. Ele trabalhou, mas agora ele está tentando exigir do pai. Para Deus pesa mais a sua intenção. Porque tem gente na casa do pai que trabalha, mas com a intenção errada. Está fazendo, mas está fazendo para crescer para o pastor, para a pastora. Está fazendo, mas está fazendo para mostrar que faz melhor do que você, que canta melhor do que você, que prega melhor do que você, que toca melhor do que você. E para Deus, não dá para enganar Deus. Deus olha para Samuel e diz: Samuel, não olha para a aparência, não olha para o tamanho, não olha para a beleza das palavras. Você vê o que está diante dos olhos, Samuel, mas eu olho para a intenção do coração, Samuel. Não se preocupa não, que quem está fazendo com a intenção errada não vai muito longe, não. É um ditado antigo que diz que fruto podre cai sozinho, não precisa você se levantar contra ninguém. Faz! É Jesus, que eu vou te mostrar aqui. João capítulo de número 12, Jesus ressuscitou Lázaro. Eu estou terminando agora. Quando ele ressuscita Lázaro, é dado um banquete. Os judeus vendeu o homem que voltou depois de 4 dias da sepultura. A Bíblia diz que Marta vai para a cozinha para preparar um banquete para os convidados. Enquanto Marta vai para a cozinha, Lázaro se assenta na mesa. Lázaro assentado na mesa juntamente com os 12, os fariseus, os escribas, que vieram ver Lázaro. O banquete está posto, a festa está acontecendo. Lá vem Maria no meio da festa com um vaso de alabastro. E a Bíblia diz que ela desce na mesa, por baixo da mesa, e quebra aquela joia dos pés dele. E o perfume toma conta da casa. A oração dela se estenda. Jesus tira os olhos da mesa e começa a olhar para os seus pés. No meio da festa, um se levanta e diz: não, para que isso? Não precisava desse desperdício, não. Era melhor ter vendido esse perfume e dado dinheiro aos pobres. Aí a Bíblia diz: ele disse isso não pelo cuidado que ele tinha dos pobres, mas porque era ladrão e cuidava da bolsa de dinheiro. João revela a intenção do coração de Judas. Quando Jesus ouve aquilo, Jesus olha para Judas e diz: deixai-a, porque os pobres vocês se entendem sempre convosco, mas a mim nem sempre me entendes. Ela deixou isso para o dia da sepultura. Deixai-a, e o que ela fez aqui será contado e será lembrado para sempre. Deus manda dizer nessa noite: ele tem visto o seu coração para a obra, ele tem visto a sua liberalidade para a obra, a sinceridade do coração de algumas pessoas aqui que não tem medido esforços. Deus manda dizer: então tem gente que não mediu esforços para ajudar para esse congresso acontecer. Ele pesa a intenção do coração. Para os filhos que ficaram em casa, eu te deixo um conselho: faça, mas faça de coração sincero. Faça de coração aberto. A Bíblia termina dizendo: e o pai deu uma grande festa. O pai olha para ele e diz: era justo alegrarmos, porque esse teu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Festa. Festa. O povo de Deus tem que voltar a ser festeiro. O povo de Deus tem que voltar a se alegrar novamente. O diabo não pode tirar a alegria do nosso coração. Um momento de prova não pode tirar a alegria do nosso coração. Um momento de dificuldade não pode tirar a alegria do nosso coração. Porque, como disse o profeta Abacuque, Abacuque vai falar das circunstâncias. Ele disse: Senhor, mesmo que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da videira minta, nos currais não haja vaca, as ovelhas trabalhadas serão arrebatadas.
Eu aprendi uma coisa, com o inimigo, a gente já com um sorriso bem grande. Eu só me humilho nos pés de Jesus. É lá onde eu choro, é lá onde eu encontro socorro, é lá onde eu encontro abrigo. É o desafio de Satanás. Ele chega diante de Deus com 2 minutos antes das 10 horas. É interessante, deixa eu falar uma coisa como pregador. Eu tenho que falar, porque se eu não falar, não foi eu que preguei nessa noite. Eu sou um pernambucano que tenho coragem de falar aquilo que tenho para falar. Nem que eu não venha outra vez aqui para pregar, mas eu vou falar aqui nessa noite. É engraçado porque a gente no mundo, e eu vou terminar, a gente no mundo, quando estava no mundo, a gente não tinha pressa de ir para casa. Chegava o carnaval, tem gente que na semana do carnaval virava a semana do carnaval. Chega na sexta-feira, o mundo vira a noite no fluxo. E muitos de nós não conseguem nem dormir dentro de casa. Das 9 horas na igreja a gente fica apressado para ir para casa. Salomão diz no livro de Eclesiastes: não pode pressa em sair da presença do Senhor. Eu sei, eu concordo, tudo tem que ser feito com ordem e decência. Mas às vezes a gente está tão apressado. Alegria. Alegria. Eu vou terminar. Cá para nós. Eu e você. Nós somos mais alegres. Nós somos melhores na prova do que na bênção. Eu vou terminar falando isso. Eu vou te mostrar eu e você na prova e na bênção. Na prova a gente chega no horário. Chega às vezes antes do porteiro abrir a igreja, como eu já cheguei na bênção, e a bênção a gente chega atrasado todo dia. Você chegar atrasado uma vez no culto, tudo bem, mas todo dia, todo culto você chega atrasado. Chega na empresa atrasado. Na prova, na bênção está tudo bem, a gente chega do trabalho, senta no sofá, se esparrando, olha pro relógio e diz: não, hoje eu não vou não, Senhor, eu estou muito cansado. Na prova, a gente vem de uniforme na empresa para cultuar o culto, para não perder o culto, mas hoje eu vou do jeito que eu estou, mas eu vou. Hoje eu preciso ouvir uma palavra, hoje eu preciso que o Senhor fale comigo, hoje eu preciso de algo diferente, mas eu não posso perder o culto hoje. Eu não vim de uniforme para o culto. Na bênção, a gente chega no culto, parece que pagou o ingresso. Em primeiro lugar, aquela cadeira é minha. Se alguém estiver sentado na sua cadeira, você não vai fazer levantar. Você pagou o ingresso para estar na igreja, cadeira do Senhor. Sempre em outro lugar. Critica tudo. Critica o tecladista que não para de tocar, o baterista que não para de bater. Critica o pregador com horário. Critica a irmã que errou o louvor. Critica a oportunidade que está sendo dada. Critica tudo. Parece que pagou o ingresso para vir à igreja. Na prova, a gente vem para o culto preleito, a irmã erra o louvor, o Michael erra o ritmo do louvor da harpa, mas a gente está dizendo: Deus, fala conosco, fala comigo. Usa ele, eu preciso ver. Meu irmão, eu acabei de estar falando, mas usa o teu instrumento. Eu não posso sair daqui sem ouvir a tua palavra. Fala comigo! Na prova nós somos melhores. Na bênção, mal terminou o culto, a gente está guardando as coisas. Já disse, nem presta atenção nos avisos. Parece que é tão bom pregar quando chove. Porque quando chove, ninguém fica apressado para ir embora. Porque quando a gente está na bênção, uma pressa danada, parece que tem uma faixa lá fora. Eu não estou falando de todas as exceções, tem gente que realmente tem um horário, mas é uma faixa lá fora, parece que é o primeiro a chegar, uma competição para o primeiro para sair. Na prova nós somos melhores. Na bênção, terminou o culto, a gente nem quer cumprimentar ninguém, pega as coisas e vai embora. Na prova não, a gente quer cumprimentar todo mundo, dar paz do Senhor para todo mundo, quer um abraço de todo mundo. Na prova nós somos melhores. Na bênção ninguém nem quer saber da pastora. Bloqueia ela, mas a coitada da pastora não entendeu ainda porque a foto de fulano só nos aparece, Porque tá tudo bem? Na prova não, a gente manda mensagem para a pastora: pastora, tive uma palavra para minha amiga. Pastora, vê o que Deus tem para falar, ora comigo.
preciso dar um abraço nela. Ô Pai do Senhor, pastor, há quanto tempo? Viu ela de manhã e está dizendo há quanto tempo? No momento de prova a gente age desse jeito. A gente é humilde. Não é a realidade deles. Na prova a gente jejua mais. A gente ora, mas não precisa de dia de consagração na igreja para a gente orar esse nome sagrado, não. Na prova a gente aprende a orar, aprende a jejuar. Na bênção a gente coloca o celular para alarmar de madrugada para orar. O celular alarma, a gente vira, desliga o alarme e volta a dormir. Está tudo bem? Está todo mundo com saúde? Na prova ninguém precisa de alarme para acordar de madrugada para orar. Você acorda no horário para orar. Você sabe acordar no horário para orar. Nós estamos melhores na prova do que na bênção. A palavra de Deus nessa noite é alegre. Deixa as pessoas julgarem, deixa as pessoas apontarem, deixa as pessoas falarem. Pare de se importar tanto com o que as pessoas dizem ou vão deixar de dizer. Pare de tomar atitude baseada no que as pessoas vão falar.